O dodecarmo é um gráfico onde você vai trabalhar aspectos da personalidade da pessoa que você está querendo corrigir. Ou seja, alguns comportamentos que são inadequados, mas que muitas vezes a pessoa não consegue se libertar. Este gráfico ele tem 12 lados que corresponde às 12 casas astrológicas. Mesmo não conhecendo, você poderá trabalhar com esse gráfico de uma maneira super eficiente. A primeira coisa que você deve fazer é colocar o testemunho da pessoa no gráfico central. Ou seja, é o momento onde que ele vai se equilibrar. Todos os aspectos que você sente que essa pessoa está precisando trabalhar, tá? Depois, você vai cortar pequenos papéis com alguns aspectos, de preferência 12, né? Dos aspectos da personalidade dessa pessoa que você vai querer trabalhar. Então, digamos, se é uma pessoa que ela apresenta muito, vamos aqui colocar arrogância, tá? Então, ela demonstra onde que ela chega, ela é uma pessoa muito arrogante. E aí você vai trabalhar o quê? Você vai colocar esse aspecto de arrogância na casa 1, que é a casa onde que é a aparência física, o que ela mostra às pessoas. Então, nesta casa, você vai colocar algum aspecto que é muito visível na personalidade dela. Na segunda casa, que é a casa dos bens materiais, dos valores, de como também da boca. Então, se a pessoa tem muita compulsividade para comer, esse gráfico, esta área aqui é muito interessante. Aqui também corresponde à área da cabeça. Então, se a pessoa tem algum problema a nível de cabeça, de órgãos, de olhos, de ouvidos, também pode ser trabalhado. Neste daqui, está correspondendo à parte material, valores. Então, eu coloquei aqui no meu papel apego. Então, se é uma pessoa que às vezes está muito apegada às coisas materiais e precisa ter mais desapego, mais desprendimento. Nessa terceira casa aqui, ela corresponde aos pequenos estudos, o cotidiano da pessoa. Também ela corresponde à parte da fala da pessoa, como ela se comunica. E aqui eu coloquei para vocês a agressividade, tá? Mas você pode colocar uma outra coisa que talvez seja pertinente, uma pessoa muito agressiva. Depois, nós temos aqui a quarta casa. A quarta casa corresponde ao quê? A família, ao lar, como ela interage com essa família. Eu coloquei aqui um exemplo, insociável. Então, uma pessoa que não tem difícil de se lidar dentro de casa, tá? E agora, nós vamos assim sucessivamente. Então, se é uma pessoa que tem muita rigidez, uma pessoa que na parte de filhos é muito autoritária, eu coloquei aqui rigidez, mas você poderia colocar autoritária. Esta casa aqui, ela também representa a casa dos namoros, se você for fazer, né? Então, uma pessoa que tem uma dificuldade de encontrar namorado, ou uma dificuldade de descontração, que também corresponde à casa do lazer. E aí você vai colocar um aspecto mais ou menos referente a isso. Na casa 6, por exemplo, é uma pessoa que tem dificuldade, ela não quer saber muito de trabalho, tá? Então, eu coloquei aqui, preguiça, tá? Então, uma coisa que precisa ser retirada dessa pessoa, que ela não é uma pessoa que está muito ligada ao trabalho, digamos. Na casa 7, está relacionado a parcerias, sociedades, casamento, como ela se liga às pessoas de uma maneira mais próxima, né? Como as parcerias, como um casamento ou alguns vínculos mais constantes. Então, aqui eu coloquei solidão. Essa pessoa tem problema de solidão, ela não se dá bem com algumas pessoas e isso faz com que ela tenha solidão. Na casa 8, é a casa da sexualidade, é a casa da morte, é a casa das transformações e das emoções profundas também. Pode ser que esta pessoa, aqui eu coloquei no caso, a tristeza, tá? Então, é alguma coisa profunda que ela tem, uma depressão, alguma coisa que faz com que ela não consiga se libertar de determinados aspectos interiores dela.
Na casa 9, corresponde a estudos, a sua ligação com o mundo, a parte mais coletiva, a parte mais de fé, a parte mais de buscar a espiritualidade. Então, eu coloquei aqui individualista. Então, uma pessoa muito individualista, que não tem muita conexão com as outras pessoas, tá? Na casa 10, o que ela representa é o sucesso, é a carreira, é o pai também. Assim como na casa 4, ela é a mãe, são correspondendo a aspectos de mãe, na casa 10 corresponde aos aspectos do pai. Então, e também das metas, né, do trabalho. Então, se é uma pessoa que tem falta de metas para atingir objetivos profissionais, vamos colocar aí essa forma de pensamento. Depois, na casa 11, é a casa dos amigos, é a casa como ele se relaciona com as pessoas, como ele está se vinculando com a comunidade. E aí eu coloquei aqui, olha, é uma pessoa que tem muito preconceito, tem dificuldade de lidar com as diferenças individuais de cada um. Na casa 12, nós temos aqui que é a casa da espiritualidade, é a casa do inconsciente, são dos inimigos ocultos. Então, tudo que está referente àquilo que você não mostra. E aí eu vou colocar aqui autossabotagem, que é alguma coisa que às vezes a pessoa faz de uma maneira inconsciente e ela não percebe que está prejudicando a ela mesma, né? Então, o que você pode fazer depois que você montou o gráfico? Você vai colocar o pêndulo, tá? E vai deixar ele girar. Girar até que esse pêndulo aponte, às vezes, algum aspecto que está precisando de mais intensidade, tá? Então, aqui ele está dizendo muito sobre o apego. Então, você vai nesta área que a pessoa está tendo ainda mais dificuldade e você vai, olha aqui, ó, está dando que está negativo, ele está muito apegado às coisas, né? E aí, o que vai ter que ser feito? Vai ter que ser trabalhado isso. É o apego. A casa 2 é a casa do apego. A casa 8 é a casa do desapegar. Então, aqui, ó, ele precisa se desapegar dessas tristezas, tá? E precisa se desapegar também das coisas materiais, né? Lidar um pouco melhor com essas situações. Você pode também potencializar com o pêndulo este gráfico e controlar o tempo com o relógio.